Então, não existe relação entre dinheiro e saúde. Outras pessoas pensam, se eu tivesse um bom plano, um bom seguro de saúde, aí sim eu não teria saúde. É importante ter um plano de saúde, mas nós não podemos depositar nossa confiança completa, porque temos um plano de saúde que a nossa saúde vai estar assegurada. Porque na maioria das vezes o seguro não assegura a vossa saúde. O que um seguro assegura? Um possível tratamento quando a pessoa já está o quê? Salvo alguns procedimentos preventivos. E outros pensam, se eu tivesse acesso aos últimos exames ou testes médicos de tecnologia de ponta, aí sim eu iria ter saúde. É um mito ou uma realidade? Agora você pode se estar perguntando, como você pode provar que isso é um mito? É muito fácil. Se dinheiro, tecnologia, medicamentos, hospitais fosse suficiente para manter uma nação saudável, os Estados Unidos da América seria a nação mais saudável do planeta hoje. Entretanto, comparado com 100 países, ocupa o lugar 95º como uma das nações mais enfermas. Agora, os recursos com a saúde nos Estados Unidos, para se ter uma ideia, somente no ano 2000, o que se investiu no setor da saúde na América foram 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. Na época, isso equivalia a todo o produto interno do Brasil e do México juntos. Hoje se está gastando aproximadamente 3 trilhões de dólares, mas as projeções para o ano 2016 será gasto aproximadamente 5 trilhões de dólares, consumindo 20% de toda a riqueza gerada pelos Estados Unidos. O que são 5 trilhões de dólares? É toda a economia da América do Sul hoje. Será gasto somente no setor da saúde. Agora, com todos esses gastos, como se encontra a saúde daqueles que vivem nos Estados Unidos ao entrarmos no século XXI? Quero rapidamente compartilhar com vocês os dados que eu tenho do Centro para o Controle das Enfermidades, que é o centro que controla esses índices de morte e mortalidade. Hoje ocorre na América 1 milhão e 600 mil ataques do coração por ano. Quer dizer que a cada 24 segundos uma pessoa sofre um ataque do coração e a cada 45 segundos uma pessoa morre de problemas cardíacos. A cada 30 segundos uma pessoa é diagnosticada com câncer e a cada 55 segundos uma pessoa morre de câncer. 1/3 dos homens que morrem de câncer da próstata. A cada ano, 180 mil mulheres são diagnosticadas com câncer dos seios e aproximadamente 80 mil morrem nos 3 primeiros anos do diagnóstico. Existem 23 milhões de diabéticos na América hoje, mas acredita-se que existam 5 milhões a mais que são assintomáticos. A cada minuto entra um diabético para o sistema de saúde. Um diabético na América, do diagnóstico até o óbito, ele custa aos cofres públicos aproximadamente 1 milhão e 500 mil dólares. São 700 mil derrames cerebrais, deixando 200 mil mortos e outras 300 mil pessoas inválidas por toda a vida. São 240 milhões de pessoas acima do peso, 8 de cada 10 está acima do peso, mas existem 60 milhões de obesos, 1 em cada 5 está obesa, 1 pessoa em cada 3 está hipertensa, quase 100 milhões de indivíduos hipertensos. Mas o que é mais assustador, de acordo com a Associação Americana de Pediatria, todas as crianças que nasceram no ano 2000 para cá, se seguirem nesse estilo de vida alimentar dos pais, cuja dieta consiste 50% açúcar, produtos refinados e gordura, 9 de cada 10 serão diabéticos ou terão problemas cardíacos antes dos 40 anos de idade. Apesar de todos os avanços na ciência, de todos os investimentos, nós estamos entrando no século XXI com uma geração de enfermos. Agora, existem
duas razões importantes pelas quais nós deveríamos investir na nossa saúde. Eu não falo investir somente em termos de recursos, falo em termos de tempo, em termos de dedicação. Por quê? Primeiro benefício que nós temos quando nós cuidamos do nosso corpo é evitar o sofrimento relacionado com as enfermidades. As enfermidades trazem muito sofrimento. As enfermidades graves trazem sofrimentos maiores. Muitas das vezes existe na família uma pessoa que sofre de uma enfermidade grave. Às vezes a doença não é contagiosa, mas o sofrimento é contagioso. Sabe por quê? Porque com o doente sofre toda a família. Por isso que eu digo que cuidar da nossa saúde é uma demonstração de amor, porque não queremos ver as pessoas que nós amamos sofrer. Então essa já seria um grande motivo para que nós cuidássemos da nossa saúde. Mas existe um segundo motivo também muito importante. Nós temos hoje nos Estados Unidos 3 grandes causas de mortes. Primeira causa de morte, enfermidades cardíacas. Segunda causa de morte, câncer. E sabe qual a terceira causa de morte? Iatrogênias. O que são as iatrogênias? São aquelas mortes que se originam através do próprio sistema de saúde. Nós temos na América hoje 250 mil óbitos por ano, resultados em tratamentos de enfermidades. 120 mil mortes são resultados de medicamentos prescritos corretamente. São resultados de efeitos colaterais ou efeitos adversos. Temos outras 50 mil mortes que são relacionadas com medicamentos prescritos ou administrados por engano. E temos mais 80 mil mortes relacionadas com infecções hospitalares e cirurgias desnecessárias. Então, a segunda grande vantagem é que quando nós cuidamos da nossa saúde, então nós evitamos não somente o sofrimento relacionado com tratamentos com as enfermidades, também reduzimos grandemente os riscos relacionados com o tratamento de enfermidades. Eu gostaria de fazer a vocês hoje, bem rapidamente, 3 perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: quanto vale o ser humano? Não estou falando do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, não. Não temos como avaliar do ponto de vista espiritual. No livro Desejado das Nações, falando sobre o sacrifício de Jesus em prol dos seres humanos, a senhora White diz que quando Deus deu a Jesus para salvar os seres humanos, o céu se esvaziou naquele único dom. Quer dizer que toda a riqueza do universo foi investida para resgatar a mim e resgatar a você. Então, do ponto de vista espiritual, nós não temos preço, nosso valor é imensurável. Agora, vamos supor do ponto de vista biológico, se fosse pegar uma pessoa e retirar todos os seus componentes químicos, todos os seus órgãos transplantáveis e colocar no mercado hoje, quanto valeria o ser humano? De acordo com a Associação Americana de Seguros Hospitais, um ser humano com 1,70 m, pesando 70 quilos, que é a medida parâmetros que usamos na medicina, estaria avaliado em aproximadamente 45 milhões de dólares. Agora quero fazer a seguinte pergunta: o que é que vale mais no ser humano? Os rins, 65 mil dólares por cada rim, 95 mil dólares pelos pulmões, 160 mil dólares pelo fígado, 250 mil dólares pelo coração. Mas o que vale mais no ser humano, biologicamente falando, é a medula óssea, avaliada em 8 milhões de dólares. Agora a terceira pergunta é a mais importante:
e não necessitam me responder. Terceira pergunta, sabe qual é? O que você tem feito para proteger esse patrimônio de 45 milhões de dólares? Que tipo de investimento em termos de tempo, de dedicação você tem dado para proteger esse patrimônio, onde Deus não poupou recursos para nos criar, criou-nos daquilo que há de melhor. E muitas das vezes nós fazemos inversões de valores. Muitas vezes estamos pensando em ter aquela casa dos sonhos. Não é pecado pensar em ter a casa dos sonhos, uma casa bonita. Às vezes estamos pensando em ter um carro no ano. Também não é pecado pensar em ter um bom carro, na verdade. Ou roupa de marca. Não é pecado pensar em ter uma boa roupa. Mas é pecado quando, para conseguir essas coisas, nós sacrificamos a nossa saúde e às vezes sacrificamos pessoas. Então temos que colocar os valores onde elas estão realmente. Essas coisas, esses sonhos são muito importantes, mas eles não devem ser mais importantes do que a nossa saúde. Então, eu creio que cada um tem a sua própria resposta. Ontem nós falamos, aliás, ontem não sei se eu não sei o que eu falei ontem na realidade. Eu vi uma série de palestras. Mas nós vamos começar a falar dos 12 hábitos que mais contribuem para drenar aquele fundo vital que eu mencionei, que era para quantos anos? 120 anos. Não cheguei a falar do top número 1, não é verdade? Não. Então vamos supor que eu tivesse que fazer uma mudança no meu estilo de vida. Vamos supor que eu quisesse começar com prioridades. Daquele que é mais importante, eliminando os hábitos que são mais nocivos para a saúde dentro do plano alimentar. Qual deveria ser o hábito que nós deveríamos corrigir imediatamente? Aquele que é mais devastador para a saúde do ser humano. Qual deveria ser o primeiro hábito? Açúcar é o número 2. Sal, número 7. Carne, número 5. Água é o terceiro. Eu estou ficando frustrado. Falta de repouso. Exatamente. Alguém que viu o DVD do Elion Fast Food já falou aí. Reduzir drasticamente a quantidade de calorias que se está ingerindo. Os cientistas que estudam o processo de envelhecimento, depois de 30 anos pesquisando, chegaram à seguinte conclusão: o mundo hoje está dividido em 2 grupos. Existe um grupo que está morrendo porque não tem o que comer, e existe um segundo grupo que está literalmente cavando a sua sepultura com seus próprios dentes. E essas são pessoas que vivem em países ou em estratos sociais onde existe abundância. E eles dizem, exatamente de acordo com a Bíblia, que o ser humano hoje, se ele não tiver nenhum problema genético, se ele nascer sem nenhum problema genético, apesar dos problemas que existem no ambiente, ele está geneticamente programado para viver 120 anos. Isso foram cientistas que estudaram por mais de 30 anos e publicaram na revista Time Magazine de novembro de 1997 o resultado de bilhões de dólares investidos e 30 anos pesquisando. Dizem eles que um homem que morre hoje com 90 anos, um ser humano, do ponto de vista genético, ainda é considerado uma morte prematura. Mas por que será que, se nós tivermos essa capacidade de viver até 120 anos, por que será que num mundo com 7 bilhões de habitantes, no meu livro eu indico aqui apenas 10 candidatos a esses 120 anos em 7 bilhões de habitantes? São candidatos ainda. Estão em 114 a 117 anos. Por quê? Nós nascemos com esse fundo de energia vital. E os nossos hábitos lançam uma velocidade tão grande em mão desse fundo que a maioria, quando chega a 40, 50 anos, já está em bancarrota em termos de saúde. Já estão em falência. Já estão vivendo de predatários. E o resultado o que é? Abre-se as portas para a enfermidade.
enfermidades, envelhecimento precoce e morte prematura. Agora, por que na nossa cultura nós sempre pensamos que quanto mais a pessoa come, mais ela deveria ter saúde? E é justamente o contrário. Quanto mais o indivíduo come, não somente em quantidade, como em frequência, tem um impacto negativo, não somente na sua saúde física, mas também na sua saúde quê? Na sua saúde mental e na sua saúde emocional. A glutonaria deveria ser o primeiro grande problema a ser vencido. Porque é da glutonaria do comer em excesso que vai abrindo as portas e minando a força de vontade do indivíduo, da família, da sociedade e de uma nação. Todos aqueles grandes impérios que surgiram no mundo, que conquistaram o mundo conhecido da época, em meio à escassez e sacrifícios, todos eles, sem exceção, vieram a sucumbir nas garras da glutonaria. Assim foi Babilônia. Quando os persas chegaram às portas de Babilônia, tiveram eles que travar uma batalha muito acirrada para entrar na cidade? Não. O que é que eles fizeram? Desviaram o leito do rio. Mas o rio entrava por dentro da cidade. Será que os guardas, provavelmente centenas e centenas de guardas dentro da cidade, nenhum deles percebeu que o rio estava secando debaixo do nariz deles? E por que não perceberam? Porque eles estavam envolvidos com glutonaria. E quando despertaram, era tarde demais. Roma, cujo exército fazia tremer as nações. Hoje, as academias militares do mundo ainda copiam as estratégias militares do exército romano. Um exército formidável. Roma jamais poderia ser conquistada por um outro exército de fora. Para que isso ocorresse, ela deveria começar a ruir por dentro. E Roma começou a ruir também nas garras da glutonaria. Se você tiver o privilégio de visitar a Itália, visitar a parte antiga da cidade, você vai ver algumas ruínas que ainda em latim se vê escrito vomitorium. O que é vomitório? Vomitório era o seguinte: o cidadão romano, já nos seus últimos dias, na sua decadência, Roma era pura festa. E o cidadão romano entrava para aquelas festas, comia, bebia, e depois saía vomitando pela rua. O imperador romano, muito preocupado com a higiene e a saúde pública, falou: não, isso não pode acontecer. E mandou construir na cidade vários vomitórios. Então os cidadãos romanos entravam naquelas festas, comiam, bebiam, quando não cabiam mais, vinham educadamente para o vomitório, metiam o dedo na garganta, vomitavam e voltavam para as festas, continuavam comendo e bebendo. Para vocês terem uma ideia, a que estado chegou aquele grande império. Não passou muito tempo. Roma veio a sucumbir não nas mãos de um grande outro império, mas na mão de quê? De povos bárbaros. Então, comer em excesso, ele começa pelo indivíduo, ele drena as energias física, mental e moral. E depois da família, da sociedade e de uma nação. A América tem o exército mais formidável que já passou por esse planeta. Nenhum país pode conquistar a América belicamente. Mas a América está ruindo como? Está ruindo por dentro. E nós sabemos que ela vai sucumbir. Então esse é o mais devastador, que deveria ser corrigido imediatamente. Então vou fazer aqui uns gráficos para nós entendermos de um ponto de vista fisiológico esse processo. Eu não sei desenhar muito bom, mas com muita boa vontade vocês vão entender.
fazer um esquema aqui, uma coisa bem esquemática. Dá para entender o que é isso? Hã? Muito bem. Com muito boa vontade, isso aqui é o esquema da primeira parte do trato digestório. Então, aqui você tem a boca, você tem o esôfago, estômago e aqui começa o duodeno. Mas antes vamos fazer o seguinte: toda energia que produz vida nesse planeta, ela provém de onde? Deus utilizou como a nossa usina o quê? O Sol. O Sol, então, ele manda luz em unidade de energia chamada fotões. Então as plantas, as folhas das plantas captam essa unidade de energia e faz movimentar uma usina que tem ali dentro, que são chamados cloroplastos, e nessa usina faz essa usina movimentar, aliás, a energia faz essa usina movimentar, e essa usina pega então o que? Gás carbônico, água e alguns minerais, e a planta utiliza aquilo para armazenar energia. Então ela usa parte dessa energia para sua manutenção, e o excedente dessa energia ela vai armazenar em alguma forma. E o que vai determinar a forma em que essa energia será armazenada vai ser o código genético daquela planta. Então vamos supor que uma laranja, uma laranjeira, recebeu esses fótons, utilizou energia e ela vai armazenar o excedente de energia em forma de quê? De uma laranja. Se for uma macieira, vai armazenar em forma de maçã. Uma mangueira, de manga. Muito difícil, né? Muito fácil. Agora, isso na realidade é o que nós chamamos de linha de montagem. Então as plantas utilizando a energia do sol aqui, tá com um fotão aqui. Alô? Alô? Tá funcionando? Alô? Então as plantas armazenam e dão aquilo que não necessitam na forma que está determinado. Então na realidade é uma linha de montagem. Se pegou unidade de água, gás carbônico, alguns minerais e se montou energia. Agora, eu não posso, nem você, nem nenhum ser humano pegar, por exemplo, uma manga ou uma maçã e colocarmos na boca, engolir ela inteira e obter a energia dessa maçã. Tem como fazer isso? Não. Por isso que Deus criou nos seres humanos uma linha de desmontagem. A natureza montou, agora nós vamos desmontar. Então, nesse processo de desmontagem, vai haver uma ação mecânica e uma ação química. A ação mecânica principal vai ser exercida na boca pelo quê? Pelos dentes? A mastigação. Mastigação. E hoje, infelizmente, as pessoas não mastigam mais os alimentos. Colocam um bocado na boca, para a esquerda, para a direita e gol. Está mais eficiente que é o ataque da seleção brasileira. Então, se não há uma boa mastigação, não pode haver uma boa ação química ou enzimática. E o alimento ele já vai descer o quê? A primeira fase do seu processo digestivo comprometido. Agora, uma coisa interessante dessa linha de montagem chamada trato digestório é que cada segmento e cada setor tem a ferramenta ideal para desmontar. Então, por exemplo, a boca, ela tem uma ferramenta aqui, principalmente chamada amilase, que é perfeita para começar a desmontar o quê? Amido. O estômago
já tem uma outra ferramenta, entre outras, não é só essa, mas a principal, chamado ácido clorídrico, que é especializado. Essa ferramenta é especialmente para desmontar o quê? Proteínas. E aqui chega no duodeno, com a ação do pâncreas através de tripsina. Existem outras ferramentas. Então, cada departamento está encarregado de desmontar uma coisa. E é o que ocorre. A pessoa faz lá uma vitamina, as famosas vitaminas. Coloca mamão, banana, leite, aquela mistura e toma aquilo tudo. E o que ocorre? Não recebeu a ação da amilasa e aquilo já chegou aqui sem o quê? A primeira fase já não aconteceu. E muitas das vezes, sabe o que ocorre? Através de uma mastigação pobre, através de tomar alguma coisa muito rapidamente, sem misturar com a saliva, quando chega no estômago, os trabalhadores que têm que desmontar, quando chega a coisa para desmontar, falam, não, nós não temos essa ferramenta aqui, isso pertence ao departamento lá em cima. Então eles fazem uma reclamação para o departamento que controla a desmontagem, que é o cérebro. E o cérebro o que faz? Ele às vezes estimula ondas elétricas para provocar umas contrações no estômago, tentando mandar isso aqui de volta para ver se consegue ser desmontado ou tentando eliminar. E isso começa a levar o que nós chamamos de refluxo gastroesofágico. É um mecanismo de defesa do organismo na maioria das vezes. E aí o que ocorre? Nosso estômago tem uma mucosa, que é como se fosse uma geleia, que não permite que esse ácido digira a própria parede do estômago. E aqui existe uma válvula chamada válvula gastroesofágica, que depois que o alimento passa, ela fecha mais ou menos na entrada. Só que quando vem essas contrações, a pressão é tão grande que essa válvula perde a sua competência por um momento e começa a vir alimentos. Alimentos vêm misturados com o quê? Ácido clorídrico. O que vai fazer aqui? O esôfago não tem essa proteção. Então começa a provocar essas azias, queimações, e se não forem cuidados, pode levar à incompetência total da válvula gastroesofágica, a calásias, e pode levar a um período longo de tempo até câncer de esôfago, um dos cânceres mais agressivos que existem. E hoje, pessoas que reclamam comigo de azias e refluxo, é 11 em cada 10. É uma coisa impressionante. Por quê? Porque não está colocando a sua linha de desmontagem para funcionar como deveria. Aqui embaixo nós temos outro portão. Esse portão se chama válvula ou esfíncter pilórico. Então, enquanto está havendo digestão no estômago, esse compartimento está fechado. Agora, vamos supor que você tomou o seu desjejum às 8 horas da manhã. Ok? 8 horas da manhã. Esse alimento, depois de bem mastigado, supostamente, ele é conduzido pelo esôfago ao estômago. E aqui, dependendo da quantidade de proteínas a serem desdobradas, ele vai permanecer uma média de 2 horas. É uma média. Vai depender da quantidade de proteínas. Uma refeição normal, 2 horas. Então, o cérebro, que é o que comanda tudo, ele começa a estimular a circulação de sangue na parede, porque todo o processo digestivo para produzir ácido clorídrico tem que haver calor, e quem traz calor é o sangue. O cérebro está controlando isso. Ele tem que mandar ondas para que o estômago possa fazer o seu movimento para misturar bem os alimentos com o suco gástrico. E esse movimento, a produção de ácido clorídrico, tudo é controlado e o cérebro está investindo aqui não uma energia física, é uma energia chamada energia o quê? Nervosa. Então, 10 horas da manhã, terminou o processo digestivo,
E o cérebro manda uma ordem para que o pilouro relaxe, porque o bolo alimentar alcalinizou. Então, isso é a mensagem para que o alimento possa seguir o seu trajeto. Só que são 10 horas da manhã, e aí você foi morder uma fruta, morder um sanduíche ou qualquer coisa, uma coxinha de galinha, quem sabe? Quando você morde alguma coisa, o que acontece com o piloto? Como reflexo, ele volta a fechar. Quanto tempo agora para o lanchinho das 10? Às 2 horas. Então começa tudo de novo. Notem que o cérebro tem que voltar a mandar impulsos nervosos para misturar os alimentos. Tudo isso aqui começa novamente. E aí meio-dia terminou. E aí o cérebro manda uma mensagem para o pilouro relaxar, para o alimento poder seguir. Só que o estômago grita, não, mantém isso aí fechado. Por quê? Porque agora vem coisa pesada. Aí começa a cair macaxeira, feijão, arroz, acém, cupim. Quanto tempo para o almoço? Mais ou menos 2 horas. Agora, uma pergunta: aonde que está o seu desejum ainda ou parte dele? Uma pergunta mais importante: o que aconteceu com esse desejum? Ele não é mais um alimento, ele é o quê? Ele é um veneno. Ele fermentou. Fermentação vai produzir algumas substâncias. Entre essas substâncias está dióxido de carbono, o metano. Metano é aquele gás que quando alguém libera, ninguém fica na sala. É aquele que dá aquele odor fétido às fezes. E também, por incrível que pareça, álcool. E hoje está acontecendo outro fenômeno interessante. Tem pessoas que falam: doutor Silmar, acabei de fazer um exame médico. O meu médico disse que eu estou com um problema sério no meu fígado, mas eu nunca tomei nenhuma cervejinha. Não precisa. Tem pessoas da maneira que estão se alimentando, estão transformando o seu trato digestório num verdadeiro alambique. E todo esse álcool produzido passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, que o fígado tem que lidar com isso diariamente. Chega um momento que pessoas predispostas começam então a capitular. Produz também o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ele, quando aumenta muito a sua quantidade dentro do lúmen do intestino, ele aumenta a pressão. E o gás, ele tem uma habilidade que nós chamamos de permeabilizar. Quando a pressão dentro do intestino é maior do que a pressão do peristaltismo, que empurra para baixo, ele começa a permeabilizar pela parede do intestino e começa a entrar na cavidade abdominal. Só que quando ele entra na cavidade abdominal, o primeiro sintoma que o indivíduo sente, o que é? Distensão abdominal. Parece um tambor. E aí ele já é um gás livre, porque ele não tem mais a pressão positiva que o empurra para baixo. Então ele começa a subir, passa pelo diafragma, entra na cavidade torácica. Tem pessoas que começam a sentir pontadas, pensam que estão com problema no coração, outros sentem alguma palpitação. Isso começa a permeabilizar, vai subindo, e chega na bóveda craniana, não tem mais como subir. E em pessoas predispostas, a presença do dióxido de carbono vai provocar vasodilatação das artérias, levando aquelas crises que nós chamamos crise de quê? Enxaquecas. Tem pessoas que sofrem enxaquecas 5, 10, 20, 30 anos, tomando uma constelação de medicamentos para a cabeça, só que está atirando no lugar errado. O problema não é na cabeça, o problema é onde? Maioria dos problemas de dores de cabeça, enxaquecas crônicas, elas desaparecem ou melhoram acentuadamente depois que se corrige o quê? Os processos fermentativos. Mas tem pessoas que não param aí.
E aí continua às 3, às 4, às 5. E outros chegam em casa às 9 horas da noite, preparam aquele laudo jantar, aquele banquete. E alguns se sentam com toda a solenidade, assim, de frente para as vítimas, não é verdade? E partem para o ataque. E aí vem as primeiras implicações. Quando o sol se põe, lembram-se vocês do ciclo circadiano de restauração? Quando o sol se põe, estimulado pelas horas escuras do dia do ciclo de 24 horas, o cérebro libera na nossa corrente sanguínea uma substância chamada melatonina. O que é a melatonina? Melatonina é um relaxante muscular. E esse relaxante muscular, ele penetra em toda a musculatura do nosso corpo, preparando-nos para dormir ou para comer. Para dormir. Só que estamos comendo e esquecemos que o nosso trato digestório são compostos de várias capas musculares que também recebem o efeito dessa melatonina. E aqui o que ocorre é que o cérebro, ele vai ter que ter um trabalho dobrado, ele vai ter que mandar ondas elétricas de maior amplitude, de maior intensidade, para tentar estimular um tecido que está agora sob o efeito de um analgésico, de um relaxante muscular, melhor. O esforço do cérebro vai ser agora contra um gradiente de resistência maior. Então vai ser um esforço muito maior, que vai resultar em uma digestão lenta, que vai arrastar-se até altas horas da madrugada, interrompendo todos os outros ciclos de restauração que deveriam ocorrer dentro desse ciclo de 24 horas. Existe, por exemplo, uma fase do sono chamada movimento rápido dos olhos. Esse é o momento profundo do sono, momento em que estão sendo reparadas coisas importantes. Por exemplo, no momento do sono REM, chama, o cérebro está mandando impulsos elétricos para checar todos os cabos elétricos do ser humano. Todos os nervos estão sendo checados. Como o globo ocular tem 2 nervos de grande calibre, ele responde a essas descargas elétricas de maneira, um estímulo maior, e ele dá voltas de um lado para o outro. Quando esse impulso elétrico percorre para checar se existe algum defeito, alguma coisa, o cérebro recebe um feedback, e se existe algum defeito, o nosso cérebro já sabe onde é que está esse defeito. Ele então faz o quê? Estimula a produção de determinado hormônio, que vai estimular a produção de uma proteína específica para reparar aquilo que foi danificado, para que no dia seguinte a pessoa possa despertar completamente o quê? Restaurado. Existe uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova. E muitos, em termos de saúde, não estão permitindo que essa misericórdia possa se renovar. Então esse é um processo de estilo tardio. Na manhã ocorre um outro fenômeno: o indivíduo, quando levanta, ele está pior do que quando foi dormir, cansado. E esse cansaço que ocorre, para ela poder seguir no seu dia a dia, ela tem que lançar mão daquele fundo de energia de 120 anos. E ela começa a gastar. Vai gastando, e aí começa o processo de envelhecimento precoce. Eu estava falando na Flórida, em Fort Lauderdale. Eu lembro que uma senhora no primeiro banco do auditório disse o seguinte: doutor Silmar, quando chega 8, 9 horas da noite, o meu estômago faz um ruído tão grande que eu tenho que dar alguma coisa para ele. Eu falei: não, a senhora não está entendendo. O seu estômago todas as noites está pedindo a misericórdia. O que ele está dizendo é: hoje não, por favor. E a senhora está pensando que ele não,
Ele está acostumado a apanhar, levar uma surra todo dia esse horário. E quando vai chegando o horário, ele começa a se preparar. Eu disse o seguinte: faça o seguinte, quando a senhora escutar aquela comoção lá dentro, se pudesse ver o que está correndo lá dentro, deve ser uma verdadeira correria e desespero. Está vindo, o que vai vir hoje, o que vamos fazer? A senhora faz o seguinte: pegue um copo duplo de água, bem fria, vá tomando aos goles, que aí vai começando a esfriar a parede do estômago, vai diluindo provavelmente pouco do suco gástrico que já começou a ser produzido naquele desespero. 30 minutos depois a senhora come uma fruta doce, não é fruta aí doce, fruta doce, bem mastigadinha, e aí vai dormir em paz com o seu estômago. No dia seguinte, a senhora vai dormir e vai despertar com disposição para fazer um bom desejum e começar a colocar a sua vida em harmonia novamente com as leis de saúde. Porque existem duas coisas: existem fome, que são necessidades legítimas de caloria do organismo, e existe vontade de comer. Na realidade, é um condicionamento. Nós temos que fazer é descondicionar o organismo. Agora, qual intervalo nós deveríamos dar entre as refeições, pelo menos? Quantas horas? Mínimo de quantas horas? 5 horas. 5 horas. Agora, para se dar intervalo de 5 horas, você fala assim: então não consigo ficar 5 horas sem comer. Claro, é necessário fazer 3 coisas para que você possa sentir uma sensação de saciedade por um período maior. Então, para que você possa ficar 5 horas sem comer, a primeira coisa que você vai ter que mudar vai ser o quê? A qualidade dos alimentos. Comendo o que está comendo, não fica nem 2. A gente termina de comer, daqui a meia hora. Por quê? Porque são calorias vazias. Existe uma absorção muito rápida para a corrente sanguínea, e o pâncreas responde com uma produção muito grande de insulina, e a pessoa fica oscilando em uma hiperglicemia, e uma hipoglicemia, e uma hiperglicemia, e uma hipoglicemia, que com o passar do tempo, quem controla isso é o nosso sistema neuroendócrino, que está relacionado direto com o cérebro. Essa variação brusca vai começar a trazer problemas na mente do indivíduo e nas emoções. Você já notou que tem pessoas que passam por você, estão de bem com a vida, te abraçam, estão sorridentes, 2, 3 horas depois passa perto de você com a tromba desse tamanho. Mas o que eu fiz com essa criatura? Não fiz nada. Chama-se mudanças bruscas de temperamento. Eu lembro lá no Texas, às vezes chegava um indivíduo algemado pela polícia. E aí perguntávamos à família: escuta, ele tem algum histórico de uso de drogas, alcoolismo, ou está tomando algum medicamento? Não. Mas trouxeram o gemado que está querendo bater até na polícia. Qual a primeira coisa que nós fazíamos? Nível de glicose. E como estava a glicose desse indivíduo? Lá embaixo. Era só repor a glicose ao seu nível normal. Ela saía dali que nem um cordeirinho, pedindo desculpa para todo mundo. Então, esses distúrbios neuroendócrinos, muitas pessoas vão responder a essa variação brusca de maneira diferente. Tem pessoas que ficam violentas, tem outras que ficam deprimidas, tem outras que dão respostas bruscas, umas ficam impacientes, outras ficam intolerantes. Sabe por quê? Porque hábitos errados iguais vão produzir problemas diferentes. Por isso que algumas pessoas falam:
doutor Silmar, fulano faz isso, mas ele não tem isso, ele não vai ter isso, ele vai ter aquilo. Por quê? Desde o pecado, cada ser humano que nasce nesse planeta já vem com defeito de fábrica. E é devido a esses defeitos de fábrica que aparecem nos seres humanos, que já no Jardim do Éden, Deus anunciou aquele grande recall, para consertar tudo. Então existem pessoas que são mais predispostas a problemas cardiovasculares. Existem outras que são mais predispostas a problemas digestivos. Outros que são mais predispostos a problemas respiratórios. Outros mais predispostos a problemas mentais. E os hábitos, mesmo sendo igual, eles vão atingir justamente aquele seu calcanhar, daquele biológico. Então, essa é uma das razões. Temos que mudar o quê? A qualidade. Como vamos qualidade? O que é qualidade? É substituir calorias vazias, ou se são carboidratos que são calorias vazias, por carboidratos complexos. O que é um carboidrato complexo? Por exemplo, o que é um cereal? Um cereal integral. Agora, por quê? Porque ele tem fibra, e tem uma série de vitaminas, principalmente do complexo B, que vai alimentar também o seu cérebro. E as fibras, como ela retrasa um pouco o trajeto no processo digestivo, ela não permite essa absorção muito brusca, evitando essa produção, elevação muito brusca, tanto de glicemia como de insulina. Vai sendo absorvida. E as fibras também não vão permitir que parte dessa glicose, se é o caso, seja absorvida. Arrasta. Por isso que é um controle indireto da presença das fibras, tanto na glicemia como nas dislipidemias, porque ela não permite que parte desses componentes sejam absorvidos. Então é importante mudar a qualidade. Segundo, falei aqui logo no começo. O quê? Mastigação. Pessoas, normalmente, pessoas obesas, têm a tendência, são ansiosos, porque são ansiosos, comem rápido. E como comem rápido, ganham mais peso, uma velocidade muito maior. Mas por quê? Porque desde o momento que você coloca um bocado de alimento na boca, até o momento em que o hipotálamo tem um departamento lá só chamado departamento da saciedade. É aquele departamento que diz assim, já não quero mais. Mas esse reflexo aparece quanto tempo depois? Mais ou menos 30 minutos. Desde o primeiro bocado. Isso quer dizer que se você come 2 pratos de comida em 15 minutos, você vai estar cheio, mas não vai estar satisfeito, e dentro de 2 horas vai querer voltar a comer alguma coisa. Já viu? Isso acontece muito em festas, as pessoas dizem, eu comi tanto, mas quero comer alguma coisinha, eu acho que é olho grande. Não, ela está cheia, mas não está satisfeita. Ela está comendo muito, comendo rápido. Porque quando a pessoa está com fome, ela tem a sensação que o que vai dar a saciedade é a quantidade de alimentos que ela vai jogar no estômago, mas não é. É o tempo em que ela está mastigando esses alimentos, e os alimentos estão massageando as papilas gustativas, estimulando sempre a saciedade com aquele sabor, até que o seu da saciedade já não quero mais, você simplesmente abaixa o seu prato. O comer devagar, pelo menos 30 minutos por um prato de comida, pode reduzir a ingestão de calorias em aproximadamente 50%. 50%. Redução. 50%. Agora, necessita-se um terceiro aspecto. Sabe qual é o terceiro aspecto? Que vai ser o nosso tema de amanhã. Aumentar o consumo de água. Por que o consumo de água ele vai dar mais saciedade, um período maior? Sabe por que? Simples. As pessoas não tomam água suficiente. E o corpo está em desespero querendo água.
E ele sabe que a única maneira dele conseguir água é retirando de quê? Dos alimentos sólidos. Então, por falta de água, começa a aparecer um aumento no apetite, não porque o corpo quer o alimento, mas ele quer extrair a água, porque você não está dando água suficiente. Quando você começa a dar água suficiente, não tem que recorrer de subterfúgio, e aí diminui. A outra coisa, aquelas pessoas que têm essa sensação de fome entre as refeições, é que a água começa a esfriar a parede do estômago, você começa a descondicionar aquilo que foi condicionado por um período muito grande. Agora, da onde que veio essas 5 horas? Será que veio por acaso? Alguém inventou? Não. Existem bases científicas. As nossas glândulas que armazenam enzimas digestivas, elas trabalham num ritmo chamado pulsátil. O que é pulsátil? Ela tem o seu esvaziamento e ela necessita de um tempo para que ela possa produzir e armazenar novamente aquelas enzimas em quantidade ótima. Eu vou ilustrar aqui de uma maneira alegórica prática. Na região que eu vivo, lá no Texas, existem muitas cascavéis. Existem tantas cascavéis que o governo autorizou fazer rodeio de cascavel. Então, o pessoal pega aquelas cascavéis, colocam num galpão assim, os cowboys lá pulando, vendo quem consegue pegar mais cascavel sem ser picado. E você hoje pode, em San Antônio, El Paso, comer um prato de cascavel por $35. Por quê? Porque é uma região de muito gado. A região do Texas é uma região muito semelhante ao sul do país. É uma cultura de pecuária muito forte. Então existe muito gado e as cascavéis picam uns animais, dão prejuízo. Então, quando existe um acidente com o cascavel, nós temos um protocolo. Quando chega na emergência, tem um protocolo. O que nós fazemos? Vamos supor que tenha sido na mão. Nós pegamos a mão daquele indivíduo e vamos supor que aqui estejam as marcas das presas. E aí nós medimos mais ou menos 3 centímetros longe e fazemos um círculo e colocamos aquele indivíduo em observação. Mas por que não se dá o soro antiofídico? Porque tem gente que morreria do soro antiofídico e não morreria da picada. O que nós queremos ver é risco-benefício. Por exemplo, nós queremos determinar, quando observamos por 2 horas, se isso é uma picada seca ou uma picada molhada. Mas tem diferença de picada seca e picada molhada? Tem. O que é uma picada seca? Vamos supor que a cascavel tenha picado esse indivíduo e, por sorte desse indivíduo, essa cascavel já tenha picado um outro animal 2 ou 3 horas antes, um coelho, uma vaca, qualquer. Então, as vesículas que armazenam a neurotoxina esvaziaram e não houve tempo suficiente para produzir novamente, armazenar e provocar nesse indivíduo uma reação sistêmica. Mas como nós vamos saber? Muito simples. Em volta da presa se faz aquele chamado eritrema, que começa a ficar vermelho. Se aquilo começar a ficar vermelho, e 2 horas e meia depois não passar desse limite que nós colocamos, nós sabemos que essa foi uma picada seca. Tratamos aquilo localmente e mandamos o indivíduo. Mas se aquela eritema começar a passar daqueles limites, aí nós sabemos que foi o quê? Uma picada molhada. Aí então tem que dar antiofídio e todo o tratamento de suporte. As nossas glândulas funcionam da mesma maneira. Vamos supor, você chega de manhã, comeu o seu desjejum. Depois de um período de jejum durante a noite, você tem quantidades ótimas de enzimas digestivas nas glândulas. Aí você tem o seu desjejum, aquilo ali vai se esvaziar. Bem mastigado, vai esvaziar.
10 horas ou 2 horas depois, se você for comer alguma coisa, vai ter enzima digestiva ou não? Não vai. Mas não em quantidades o quê? Ótimas. Vai ter sempre um pouco. Mas aquilo vai ser um processo digestivo o quê? Processo digestivo deficiente. E não vai ter um bom aproveitamento daqueles nutrientes que no nosso organismo, e vai então desencadear-se uma série de problemas para a saúde humana. Então temos que repensar alguns conceitos que nós temos. Esse conceito de quanto mais se come, mais tem saúde, e que muitas das vezes, muitas mães informadas, preocupadas com seus filhos. Eu lembro que eu estava em Atlanta, na Geórgia, e uma mãe chegou e falou: doutor Silmar, eu preciso conversar contigo, porque o meu filho está com problema. Eu falei: claro, vamos buscar um tempo aí e conversamos. Então, ela tem um filho de 10 anos na época. E ela falou assim: não, meu filho está com um problema muito sério, estou preocupadíssimo com ele. Eu falei: mas qual o problema? Pede para vir o menino. Então ela trouxe o menino, 10 anos, uma inspeção bem rápida, não verifiquei nada de errado com o menino. Mas eu perguntei: qual o problema do menino? Ela falou: doutor, esse menino quase não come. E a verdade é, mas ele é um menino que está tendo problemas na escola, dificuldade no aprendizado. Não, está indo muito bem na escola. Mas qual o problema do menino? Doutor, esse menino quase não come. Escuta, mas ele adoece com muita facilidade? Não, ele tem uma saúde perfeita. Você, mas qual o problema do menino? Doutor, esse menino quase não come. E eu voltei a insistir: mas você nota que ele está letárgico, não gosta de brincar? Não, isso não para o dia todo. Minha senhora, qual o problema do menino? Doutor, esse menino quase não come. Falei: irmão, vamos liberar o menino e nós é que precisamos conversar. Então, existe essa teoria que tem que comer. E às vezes mães, quando têm as suas criancinhas, nesse ter que comer, acaba estabelecendo um hábito que na vida adulta é muito difícil de se vencer. O que os pais têm que fazer? Observar. Como que está a criança? Ela está ativa, alegre, desenvolvimento físico bom, está bem na escola, não adoece com facilidade. É porque o que ela está comendo está sendo suficiente para ela. Mas se ela está letárgica, dificuldade na escola, problema de desenvolvimento, aí sim, necessita de uma intervenção médica. Mas nós queremos dar comida para prevenir e acabamos criando um problema na vida adulta. Vocês sabem, esse hábito de comer não é algo muito fácil de se vencer. Então vamos tirar isso, porque esse comer em excesso, ele drena também a nossa energia nervosa. Quando Satanás induz o ser humano a ser intemperante, ele não está pensando em provocar úlcera, gastrite, não. Isso aí é o de menos. Sabe o que ele quer? Destruir a sua mente, sua capacidade de pensar, a sua capacidade de discernir. O melhor método qual é? A nossa linha de desmontagem. No livro Desejar das Nações, quando fala sobre a tentação do deserto, ali diz que Jesus saiu para o deserto para orar. Então ele não buscou a tentação, mas Satanás viu a oportunidade. E ele estava jejuando há quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Não. 40 dias, 40 noites. Porque os árabes durante o Ramadã também jejuam 40 dias, mas durante a noite comem. Então, para não haver qualquer tipo de dúvida que tipo de jejum fez Jesus, ele diz 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. Dependência completa de Deus.
Satanás viu oportunidade. E ele viu que com o primeiro Adão ele havia tido êxito, levando os nossos primeiros pais a indulgir com o quê? Com o apetite. E ele não mudou a sua estratégia. Qual foi a primeira tentação? O apetite. Mas ali ela diz uma coisa muito interessante, sabe o que ela diz? Onde fracassou o primeiro Adão, o segundo Adão deveria obter a vitória. Onde começou a ruína, deveria recomeçar a obra de restauração. Então, ele sabe que através do apetite nós já temos essa tendência, é genético. Mas que profecia diz que nós podemos vencer até as nossas tendências genéticas com Jesus. Nós somos vencedores. Então vamos começar por aí. Passo número 1 mais importante. Amanhã nós vamos ver se cobrimos mais uns 3 tópicos. Existe alguma pergunta que for escrita que alguém quer me entregar? Não para escrever agora, porque temos pouco tempo. Não, então escrevam as perguntas e amanhã nós vamos dedicar algum tempo. Eu tenho uma pergunta aqui. Minha pergunta é o seguinte: no dia do batismo temos que estar livres de vício do cigarro, drogas, bebidas alcoólicas. Por que não é incluído também a alimentação carne, já que também traz enfermidades? Essa é uma pergunta teológica, não é verdade? Sim, mas na realidade não é assim. Existem hoje regiões do mundo em que muitos membros da igreja adventista não têm acesso a alimento, então eles não poderiam nem ser batizados. Então a gente tem que ter muito equilíbrio com relação à questão da carne. Quando nós falarmos da carne, você vai entender completamente o contexto como é. Não parar de pensar que quem come carne vai para o inferno, essa coisa toda. Na realidade, isso é até um serviço que se presta, né? A mensagem de saúde é uma mensagem tão bela, deveria ser uma mensagem para unir a igreja, não provocar, digamos, dissensão. Eu vou agora apenas me despedir de vocês com salmos, depois vamos ter novamente o grupo, na verdade, e aí encerramos. Nós devemos encerrar que hora? 21? Hã? 21 ou 21h30? Então nós estamos passando, né? Vocês me perdoam. Salmo 91. Não vamos ler o Salmo 91 inteiro, mas queria deixar apenas alguns textos. Vamos começar pelo versículo 9. Pois disseste, quem disse? Você disse: o Senhor é o meu refúgio, e você fez do Altíssimo a tua morada. Como resultado disso, versículo 10: nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará à tua tenda. Por que isso não vai acontecer? Versículo 14: porque a mim se apegou com o quê? Com amor. O que é se apegar a Jesus com amor? O que ele disse? Ama-me e cumpre os meus mandamentos. Porque se apegou comigo por amor, a mim com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Versículo 16: saciá-lo-ei com a longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe abundantemente.